Olá! Neste vídeo você aprenderá o que são grandezas proporcionais. Uma grandeza é algo que pode ser medido e expresso numericamente, como por exemplo, o tempo, a velocidade, uma força, uma quantidade de objetos. Duas grandezas podem se relacionar de forma que aumentem e diminuam proporcionalmente. Pense no seguinte exemplo. Pedro é um menino muito criativo e adora brincar com blocos de montar. Hoje, ele vai construir prédios e sabe que, para construir um prédio de 3 andares, são necessários 18 blocos. Mas ele quer construir um prédio maior, de 6 andares. Então, ele precisará de quantos blocos para construir esse prédio? Note que, aqui, duas grandezas estão sendo medidas: a quantidade de blocos e o número de andares do prédio. Se para 3 andares são necessários 18 blocos, quantos blocos Pedro precisará para construir um prédio de 6 andares? Pedro decidiu colocar suas observações em uma tabela, relacionando o número de andares com a quantidade de blocos. Para construir um andar, foram necessários 6 blocos. Para construir 2 andares, foram necessários 12 blocos. Para construir 3 andares, foram necessários 18 blocos, e assim por diante. Assim, Pedro percebeu que precisará de 36 blocos para montar o prédio de 6 andares. Perceba que é possível comparar duas grandezas colocando-as em forma de fração, onde o numerador pode representar o número de andares e o denominador o número de blocos. Assim, você irá obter as seguintes frações: 1/6, 2 dozeavos, 3 18avos, 4 24avos, 5 30avos e 6 36avos. Essas frações são equivalentes e chamadas de razão entre duas grandezas. A igualdade entre duas razões forma uma proporção. Note que, para aumentar o número de andares, é preciso aumentar a quantidade de blocos. Da mesma forma, ao diminuir o número de andares, diminui-se também a quantidade de blocos. Quando duas grandezas têm esse comportamento de aumentar ou diminuir na mesma razão, elas são chamadas grandezas diretamente proporcionais. Enquanto Pedro estava construindo prédios com blocos de montar, sua irmã Mariana jogava online com seu amigo Rafael. Rafael construiu uma vila para a criação de dragões. Para ganhar o jogo, Mariana precisa conquistar esta vila. Ela sabe que se tiver 3 dragões, a vila será conquistada em 8 minutos. Mas Rafael consegue reagir em 5 minutos. Então, quantos dragões Mariana precisa ter para conquistar a vila antes que ele reaja? Note que aqui, duas grandezas estão sendo medidas: a quantidade de dragões e o tempo de conquista. Se para conquistar a vila em 8 minutos são necessários 3 dragões, quantos dragões serão necessários para Mariana conquistar a vila em 4 minutos, ou seja, antes de Rafael reagir? Assim como seu irmão, Mariana decidiu colocar suas observações em uma tabela, relacionando a quantidade de dragões com o tempo de conquista. Com 3 dragões, a vila será conquistada em 8 minutos. Com 6 dragões, a vila será conquistada em 4 minutos. Com 12 dragões, a vila será conquistada em 2 minutos. Mariana concluiu que, se tivesse pelo menos 6 dragões, conseguiria conquistar a vila em 4 minutos. Note que, para diminuir o tempo de conquista, é preciso aumentar a quantidade de dragões. Por isso, a comparação entre essas duas medidas será de forma diferente. Para manter a igualdade, coloca-se no numerador o número de dragões e no denominador o inverso do tempo de conquista correspondente. Obtém-se assim as seguintes frações: 3 sobre 1/8, 6 sobre 1/4 e 12 sobre 1/2, que são iguais a 24. 24 é, então, a razão entre as duas grandezas.
Quando duas grandezas têm esse comportamento de uma aumentar e a outra diminuir na mesma razão, elas são chamadas grandezas inversamente proporcionais.